Oi, gente. Boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesses filtros, o que me favorece, porque não tá bom, não. Pessoa de Covid. Ai, gente, acho que esse tá bom. Ai. E aí, como vocês estão? Vamos ver aqui, gente. Que filtro favorece a pessoa que tá covitada? Ai, acho que vai ficar esse mesmo, gente. Tô pálidazinha, mas vamos lá. Muito feliz em estar aqui com vocês. E mais uma live, mais um momento pra gente falar aí desse tema tão pouco abordado, mas tão importante, que é a inclusão de todas as crianças ao Ministério Infantil, né? Quando a gente fala de toda, é toda, seja ela com suas necessidades específicas, seja ela com suas limitações, nós precisamos, de alguma forma, comunicar o Evangelho a essas crianças. E esse é o meu papel. Vou ver se a nossa convidada, que é muito especial, já está por aqui. Ela ainda não entrou, esperando ela entrar. Hoje a gente vai estar com a pastora Andréia Uber, esposa do pastor Ebi Uber, né? Pastor e pastora, assim, com coração de amor. Tenho certeza que ela vai ter muito para nos acrescentar, nos falar acerca de como funciona lá na igreja deles, né? Como eles agem com a inclusão e acrescentar, né, a gente ao nosso trabalho que a gente já está fazendo. Vai ser uma troca muito boa, muito legal. Acredito que o Senhor preparou essa noite para esclarecer, para trazer esclarecimento. Oi, Léa Loureiro, olha aí meu professor, a Bárbara, linda. Ai, gente, estou aqui para mais uma live aí com uma pessoa muito especial. Creio que vai edificar muito a nossa vida, as igrejas, o ministério infantil. Não repare, estou um pouquinho cansada porque eu ainda estou na minha quarentena. Estou isolada por conta do Covid, estou no meu 12º dia, se eu não me engano. Se Deus quiser, sexta-feira eu vou estar de alta, mas a gente não pode faltar com compromisso, né? Então estamos aqui esperando a pastora Andréia entrar. Deixa eu ver se eu já consigo chamá-la. Só um minutinho que eu estou tentando chamar. Só um minutinho, gente. Ela ainda não entrou. Mas vamos lá. Enquanto isso, vamos bater um pouquinho aqui de papo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Pouco abordado, mas tão importante. Eu tenho estado muito feliz com os feedbacks das igrejas que têm me procurado com desejo no coração de começar a pastorear essas crianças, essas famílias. Quando a gente fala de criança, a gente está falando, ela entrou aqui, ó. Vamos lá, agora eu vou conseguir chamar a nossa querida pastora Andréia. Acho que agora... Deixa eu ver se ela entrou. Ensinar para ela, pastora Andréia, estamos te aguardando. Oh, Olá, olá, tudo bem? querida! Tudo Ai, bem? tudo bem, pastora, que prazer ter você aqui. Tava falando Pra- aqui pros meus seguidores, pra galera que tá seguindo, não reparar que eu ainda tô um pouco cansada, eu tô no meu 12º dia da Covid, Ai, tô na recuperação, mas graças a Deus, Deus é bom. Hoje eu levantei um pouco melhor, minha saturação tá boa, o médico passou pra ai, mim, falou que eu podia fazer a live, mas que eu vou me sentir um pouco cansada, mas como eu disse para o pastor Gabriel, a obra é muito maior do que o homem. Ela é muito maior do que o homem. E assim, eu não ia faltar com essa live, porque eu sei que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que o nosso Deus quer fazer acerca dessas famílias e dessas crianças.
Então, eu queria começar pedindo para que você se apresentasse. Eu sei que você já é mega conhecida, mas se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho quem a senhora é dentro da igreja, quem a senhora é como mãe, como é que a senhora vê a família. Ai, para mim é um privilégio mesmo, pastora Aline, estar aqui com você, viu? Assim, o pouquinho que eu acompanhei e vi, você faz um trabalho tão incrível e eu quero parabenizar mesmo, porque eu sei que você está numa linha de frente, num campo ainda muito inexplorável, né? Então, assim, por ser um campo que ainda não foi explorado totalmente, eu sei que os desafios são bem maiores do que outras áreas que a gente costuma trabalhar. Então, eu quero parabenizar mesmo a sua vida, a igreja, né? A igreja, a Batista Atitude sempre assim tem sido uma igreja que tem inspirado a gente. Então, a gente louva mesmo a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês têm feito no corpo de Cristo. E eu sei que isso vem, né? Esse ministério vem para abençoar cada vez mais, né? O corpo de Cristo, incluindo, né, essas crianças com necessidades especiais que fazem parte desse rebanho de Jesus, né? Então isso é muito lindo. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. E hoje eu estou com muita expectativa, estou com a minha canetinha na mão, meu papel, porque eu quero aprender bastante. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Andréia Uber. Eu sou esposa do pastor Abe Uber. Nós já estamos casados faz 30 anos que nós casamos. Nós temos 3 filhos. Nós temos uma casada, já somos vovôs, né? Já temos uma netinha. A nossa filha Priscila casou com o filho do Luciano Subirá, né? Que muita gente conhece, né? Uma bênção mesmo, os dois são uma joia preciosa mesmo no reino de Deus. Aí temos o nosso outro filho de 22, que está nos Estados Unidos. Ele vai fazer, acabou de formar, mas ele quer fazer o mestrado e o doutorado. E a gente tem desafiado ele para vir nos ajudar aqui nas nossas escolas, né? Então, que se Deus quiser, vai dar tudo certo. E temos o nosso mais novo, agora nós estamos com o ninho vazio, porque o nosso mais novo, de 18, também foi estudar business lá nos Estados Ai, Unidos. Então, nós estamos só nós aqui em casa. vai começar a curtir de novo, de outra forma, né? Então, verdade, é verdade. Esses dias eu estava falando para o Wave, eu falei, amor, começou só nós dois e assim, quando nós casamos, a igreja não era muito grande, né? A nossa igreja, para a glória de Jesus, tem crescido, né, e tudo, mas ela não era uma igreja muito grande. E sempre a gente ficava assim, a gente tomava café e o Abe lia os livros, né, livros que nos inspiraram muito, como os livros do Poyang Show, e ele lia os livros enquanto eu preparava o café. E lá foi assim, Deus foi crescendo aquele sonho. E o que é lindo é que tudo que é grande, hoje em dia, ele não começa grande, ele sempre começa com uma sementinha, começa pequeno, né? E eu lembro que, assim, quando a gente falava sobre igrejas, e a igreja do Poyang Show, que chegou a ter 1 milhão de pessoas, a gente pensava como que ele consegue fazer isso, como que ele consegue crescer desse jeito. Para nós parecia muito impossível, né? Então, assim, quando eu mistério, que eu sei que já está tomando uma proporção, mas a gente vê assim tudo que Deus vai fazer, como Deus vai usar a sua vida e como isso vai crescer, né? Assim, então, assim, eu queria realmente encorajar você ou qualquer outra pessoa que está começando algo e que lembre-se que tudo que é grande um dia foi pequenininho, né? Então, e aí hoje, como nós não temos mais as crianças em casa, acabou que a gente assim, eu faço café e o Abe, né? A gente conversa sobre as coisas de Deus, ele lê um livro, e eu falo, olha, amor, tá voltando, né? Assim, quando a gente começou, a E gente tá do mesmo jeito. é Mas por isso glória a que Deus. a gente fala, né, os especialistas em casamento, eles falam, né, sobre realmente valorizar tanto o homem como a mulher, o marido e a mulher, até mais que os filhos. Porque os filhos nos foram emprestados para voar. Eles vão vir, nós vamos dar o nosso melhor e eles vão. E quem permanece do nosso lado? Nosso cônjuge, né? É Nosso esposo. verdade. Então, a gente volta ao início. É. Eu ainda tô ainda bem diferente. Eu tô com uma de 6, a Oh, Dúvida maravilhosa, e o Luca de 10.
de um Ai, que casamento bênção. de 12 anos. Olha só que E, bênção, né? então a Eu, gente ainda tá aí caminhando, né? caminhando. Uma vez eu ouvi uma frase que aquilo me abençoou muito. A pessoa falou assim: hoje em dia, o que a Bíblia nos manda? Amar os nossos maridos e corrigir os nossos filhos. Infelizmente, os papéis têm invertido. Muitas vezes a gente corrige o marido e ama os nossos filhos. Não que a gente não deva amar os nossos filhos, mas, assim, investir realmente no nosso casamento, como você falou, que um dia os nossos filhos vão voar e vai ficar nós dois, né? A gente vê por que muitos casais separam depois de tantos anos de casado. Porque naquele momento que era para desenvolver esse relacionamento, essa amizade, esse amor, esse companheirismo, muitas vezes a gente está tão focado nos filhos e a gente esquece de cultivar o amor, né? Que eu penso que o amor tem que ser cultivado. Então, é muito importante mesmo que a gente agregue os nossos filhos, mas entendam que um dia eles vão, né? É dolorido, é muito dolorido. Ainda sobre isso, pastor André, e até entrando na nossa temática, uma das questões que eu mais tenho tratado em gabinete, infelizmente, é esse cultivo do casamento que não há quando há uma criança com tantas necessidades específicas para serem tratadas. Infelizmente, as famílias, elas ainda precisam entender um pouco o quanto o pai e a mãe vai ser parceiro dessa criança se eles se unirem. Mas pelo fato, até mais pela parte masculina, a parte do pai da aceitação, de aceitar que aquela criança talvez não vá jogar bola como ele sonhou, que aquela criança não vá talvez se formar como ele imaginou, esses achismos, né? Que vem através do medo e que é super compreensivo. Eu também pensaria, qualquer um que esteja nessa situação, só que isso causa um afastamento muito grande no casal. E acaba que a mãe, depois que ela aceita, ela vira uma leoa para proteger aquela criança. E o pai, por esse medo ainda desse novo, ele vai se afastando cada vez mais. E quando vê o casamento, ele se perde. Isso, infelizmente, é uma grande realidade nas famílias com crianças com necessidades específicas. Então, quando eu digo que esse trabalho ele vai muito além de favorecer a criança, eu estou falando da família, estou falando desse acolhimento, porque nós precisamos estar preparados para acolher essas famílias, para mostrar para elas, né, que o diferente é normal, e que ninguém precisa ser igual. Seu filho talvez não vá correr, mas ele vai falar várias línguas. Teu filho talvez não vai se tornar um doutor, mas talvez ele vai influenciar uma geração que você não influenciou. A gente precisa firmar essas verdades nessas famílias, porque infelizmente temos visto muito casos de famílias se separarem por não conseguirem conviver com o diagnóstico. Infelizmente, então, Eu imagino que não deve ser uma situação fácil mesmo. E eu acho muito lindo, porque o que você está falando, assim, esse trabalho com a família, né? A aceitação, são processos, né? Assim, que a pessoa passa. E eu vejo que muitas vezes é justamente isso que você está falando, falta a gente entender esses processos, porque às vezes não é por mal que a pessoa age dessa maneira, é porque ela não sabe aquilo que a gente não consegue explicar, aquilo traz muitos temores, muito medo, muita insegurança, né? Assim, ninguém tem uma resposta. Então, eu vejo quando a Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento, muitas vezes é essa mão estendida para passar esse conhecimento, para ajudar aquela pessoa, para mostrar que tem um caminho a ser seguido, tem um caminho a ser trilhado, né? Então, assim, eu louvo a Deus, pessoas como você, que tem esse chamado realmente, porque, assim, nos ajuda a entender esse mundo, que não é um mundo fácil, porque não é um mundo que a gente convive, assim, com muitas pessoas. Então, aquilo com certeza traz um medo e uma insegurança muito grande. Então, assim, eu acho muito válida essa sua fala, que assim, nós precisamos aprender, né, assim, como lidar com isso e ter esse apoio com a família, né? O
o primo do meu esposo lá nos Estados Unidos, ele trabalha numa igreja e ele é pastor de crianças com necessidades especiais. E ele faz um trabalho Uau! no Willow Creek, na igreja Willow Creek. Ele é o pastor das Ai, crianças. já me falaram nele, eu queria muito, mas eu não consigo seguir. Eu segui ele, mas eu não consigo ver o trabalho da inclusão. Depois eu quero contato, preciso muito trocar com ele. Ele só fala inglês, né? Mas eu acho que talvez você fale inglês. Fala inglês? Pois é, eu vou ter que Ai, aprender, mas eu arranjo um intérprete. então, e ele estava falando que eles fazem, ele e a esposa dele, eles fazem um trabalho de acompanhamento com as famílias, porque as famílias precisam muito. Então, assim, eles visitam essas famílias, eles têm todo um programa de acompanhamento que é extremamente importante, né? Assim, extremamente importante. Então, eu até assim, como eu falei, eu quero aprender muito com você, né? Então, eu até quero fazer algumas perguntas para você, né? Assim, como que nós, como igreja, né, nós podemos lidar com isso? Porque muitas vezes a gente só pensa na parte física, né? Eu lembro que um dia aqui em São Paulo chegou uma criança com necessidade especial e eu corri para ajudar, pensando mais nessa parte física, né? No acolhimento, onde colocar, o que fazer e tudo. Mas eu vejo que tem algo muito mais profundo do que só a área física. Tem ali, eu acho que um compromisso mesmo para que aquela criança seja incluída, mas não somente seja incluída e deixada lá, né? Mas seja incluída e aprenda, né? E se desenvolva e participe, né? Então, assim, isso que eu queria saber, assim, como que nós, como igreja, o que que nós poderíamos fazer para ajudar a incluir essas crianças? Amém, amém. Então, Deus, ele me deu uma visão, deve ter em torno de uns 2 meses, acerca dessas lives. Eu não costumo fazer live, mas faço assim quando me convidam. Então, e era mais assim sobre o ministério em geral, né? Sou pastora de criança no geral, células, visão. Então, e só que aí a inclusão tomou uma proporção tão grande aqui no Rio, na nossa igreja, que acabaram muitas igrejas me seguindo, desde grandes a pequenas, as líderes dos ministérios, né? E eu criei um grupo com essas líderes no Telegram para poder ajudá-las. E aí, toda segunda-feira, eu coloco um conteúdo novo e eu vou dando formas práticas. E aí, eu me deparei com uma questão que essas meninas, essas líderes, me abordaram de que não conseguiam ter um trabalho efetivo na igreja porque a igreja não entendeu. E aí eu falei, uau, é verdade. Porque não tem como uma líder do ministério, né, ela fluir se que o pastor presidente daquela igreja não entenda o que está acontecendo. E aí Deus falou, vai, começa de cima para baixo. Falei, meu Senhor, mas tão pequenininha. Vai, começa de cima para baixo. Faz o convite que Deus vai abrir, que eu vou abrir a porta. E assim eu fiz a primeira live com Cezinha Cita e foi maravilhoso. Com o Theo Martinello, da Vivi Martinello. A senhora, e tem mais uma... Desculpa, você... É mais por Mas respeito. Você e, e mais um pessoal bacana que está vindo atrás. Por que, André, entrando na sua pergunta? Primeiro, a igreja precisa entender. Não é que ela não entenda, porque quando eu falo, pode parecer que a minha fala é presunçosa. Não é que ela não entenda. A igreja entende, mas a igreja tem muitas frentes. Imagina que na frente, na sua frente e na frente do pastor Huber, tem milhões de ministérios, milhões de coisas, milhões de necessitados, de órfãos e viúvas. E aí todo mundo... Então precisa de alguém que se levantar e falar: ô, pastor André, pastor Ebe, deixa eu te falar, tem mais esse povo aqui pra gente cuidar, ó. Então eu entendo, quando eu falo, a minha fala é muito, muito humildade, que assim, o Senhor me levantou para talvez alertar, abrir os olhos para algo que precisa ser feito. Então, o que precisa ser feito, primeira coisa é a igreja entender, a igreja como um todo. Quando me convidam para eu ir falar nas igrejas, e assim, eu vou se tiver 1, 2, 3 pessoas, não tem problema, mas eu sempre alerto. Não adianta eu falar para o Ministério Infantil se a igreja não entender. Porque senão a gente vai continuar segregando, a gente vai continuar integrando. O que é integrar? A gente pega essa criança, a gente coloca dentro do Ministério Infantil
E ela fica lá, tá integrada, mas ela não tá inclusa. Ela não está inclusa. Ela só vai estar inclusa quando ela puder participar de tudo aquilo que está acontecendo. Mas a Aline, ela é autista, ela não entende. Ela tem paralisia múltipla. A gente, primeiro que, assim, eu também tenho as minhas perguntas. Deus, será que eu estou falando e está entendendo? Mas eu já me questionei. Essa criança, ela está olhando para o teto e eu me apego a quê? A palavra de Deus. O que fala em Marcos 16:15? Pregue o evangelho a toda criatura, minha filha. A toda criatura. Ele não botou aspas, ele não disse. Então, a gente deve pregar, pastora Andréia. E o entendimento? O entendimento, ele vem do alto. Ele vem de Deus. Cabe a ele trazer. Eu sei que eu, Aline, tenho a responsabilidade de pregar o evangelho ao todo. Esse todo. E no todo tá essas crianças e essas famílias, né? E assim, aí, o que a gente precisa fazer na prática? Primeiro, a gente precisa entender que essas famílias, se elas não estão dentro da igreja, elas estão trancadas dentro de casa, porque, na verdade, a sociedade já ignora. A sociedade já fecha as portas. Ela vai sair de dentro de casa para uma igreja, para o filho dela ficar no cantinho? Ela não vai. Então, ela está dentro de casa. E eu posso falar isso com muita verdade. Sabe por quê, pastor André? Porque do nada, a Igreja Batista de Tudo deu um salto dessas famílias. E eu falei, da onde saiu? Eu falei, Olha, peraí, da onde saiu? Nasceu... Não, elas não saíram, elas estavam lá. Mas quando elas perceberam que tinha alguém, uma família de Cristo ali, que falou, pode vir, que eu vou pastorear seus filhos, elas saíram de casa. Elas saíram de casa. Porque eu não posso subir de 5 para 60, de 10 para 30 tão rápido. Então, assim, elas se sentiram amadas. E o que eu fiz? Claro que a parte prática é muito importante, André. Essa questão que você vai falar do espaço, acessibilidade, né? Dependendo do que a criança precise para ela entrar, para ela se movimentar, rampa. Tudo isso faz parte de um processo de inclusão, de acessibilidade. Mas vai além disso, vai de uma equipe que consiga se comunicar com essas crianças. Os estudiosos dizem que não há um ser incapaz de ser entendido. O que a gente precisa como seres humanos é entender que nem só de fala vive o homem. Dei uma parafraseada. Nem só de fala vive o homem. A comunicar tudo se comunica, o nosso corpo inteiro se tudo comunica, se né? comunica. Mas a gente está acostumado a se comunicar falando. Então, aquele que não fala, não se comunica. Mas não, eu posso me comunicar com o autista através de um objeto, através de um olhar, através de um toque, através de muitos instrumentos. Uma criança com necessidades múltiplas, paralisia múltiplas, por exemplo, que é uma das perguntas que eu mais recebo, como pregar o evangelho para uma criança que, aos olhos do mundo, ela está vegetando, que isso não existe? O que acontece? A gente precisa explicar para a liderança, e é por isso que é preciso, Andréa, já encaixando uma outra pergunta que talvez você faça e as pessoas me perguntam muito. Precisa ter alguém, algum doutor? Precisa de alguém na equipe que entenda? Eu nunca vou levantar a bandeira do doutor. Pelo contrário, na minha equipe, quem é doutor deixa o crachá fora. Inclusive eu, todo mundo. Ali nós somos servos. Mas para receber e acolher essas crianças, é preciso ser estudiosa, sim. Porque se eu não sei como ele se comporta, eu não sei como me comunicar. Então, dentro da equipe, eu preciso ter pessoas que saibam qual é o tripé do autismo, como que eu faço se ele desordenar, como a criança com paralisia múltipla se comunica, se ela está ali toda parada. E aí eu tenho que explicar, né, que a paralisia múltipla, né, a paralisia cerebral, por exemplo, que os estudiosos estão até tentando trocar o nome, justamente porque na nossa ignorância, quando a gente fala em paralisia cerebral, parece que está tudo parado aqui. E na verdade não. Nem sempre a área cognitiva, intelectual está comprometida, mas está comprometida a parte motora daquela criança. Então, assim, a gente precisa aprender a se comunicar com elas, Andréia, sabe? Isso não é de primeira. Não adianta que não vai chegar uma família lá
e você vai conseguir que aquela criança, não. Ela precisa criar um elo de afetividade com você. Ela precisa se sentir segura. Então, é desafiador. Não é Tem que algo entender os tá gostos bom. daquela criança, né? Assim, os gostos, as coisas que chamam a sua atenção, né? Assim, é uma gama de coisas, realmente é muito. Isso. É, A gente, primeira coisa que eu falo para minha equipe é receber uma criança nova, a abordagem simples com o pai. Que maravilha, paizinho, seu filho aqui. Me fala uma coisa, me conta sobre ele. O que ele gosta, hein? Ele tem algum paninho, alguma coisa que é acolhedor para ele? Como ele se comporta no barulho, paizinho? Então, eu vou colhendo essas informações, vai me ajudar a criar um elo com essa criança afetivo. Porque a criança, ela vai se sentir segura quando eu falar assim para ela. Olha, eu sei que você tá nervoso, mas olha o que eu trouxe para você, você gosta disso. A criança, eu falei, ela me conhece, ela sabe o que eu gosto. Eu vou dar liberdade a ela para entrar na minha vida. Trabalho de formiguinha, Andréia. Trabalho de formiguinha. Mas é tão rico. É tão rico. Sabe por quê? Porque mais vale uma vida do que qualquer outra coisa. E assim, eu não posso me apegar a um achismo que algumas pessoas me falam que, porque Deus vai salvar os ignorantes, porque Deus vai salvar aquele que não conhece a palavra por ignorância, ou aquele que não tem consciência dos fatos. O que Deus vai fazer, cabe a Ele, e eu, pobre, miserável homem que sou, para julgar. Mas eu prefiro crer na palavra. O que está claro na palavra? A palavra diz que nós perecemos do pecado. E Jesus veio para nos salvar, desde que a gente reconheça Ele. O que eu quero para essas crianças é que, independente das suas limitações, elas possam reconhecer a Cristo e serem sim. salvas. Se não houver compreensão, eu creio que o Senhor vai salvar. Mas aí é Ele, não sou eu. A minha parte eu preciso fazer, porque nós vamos ser cobrados por essas vidas, né? É verdade, isso é tão lindo, pastora Aline, isso é lindo e isso é tão revelador, né? Porque realmente existe muito isso. Porque ela não entende, Jesus vai salvar, como você falou. Com certeza, a gente não sabe o que Deus vai fazer, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte, né? Vamos pregar o evangelho. E aí cabe, como qualquer outra pessoa, né? Como a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E ele, mais do que ninguém, sabe as necessidades e sabe como se comunicar com aquela criança, né? Mas precisa realmente de nós estendermos a mão. Isso é lindo, lindo, lindo. Eu tô assim, aprendendo e escrevendo muitas coisas aqui que você está dizendo. Está sendo uma bênção mesmo. Muito, muito, muito bom mesmo. Assim, muito bom. Muito bom E mesmo. tem uma coisa também é que quando a gente pensa nessas crianças, aí a gente pensa, tá bom, vamos dizer que Deus vai salvar todas essas crianças, e beleza, ok. Mas e essas famílias que não vão para a igreja? Porque até então ela não vai, não tem espaço. O que eu tenho recebido, Andréia, que foi alvo de um incômodo muito grande no meu coração, que me incentivou a fazer essas lives, foi porque hoje aqui na nossa igreja, eu praticamente toda semana recebo famílias de outras igrejas locais vindo para nós. Isso não me traz felicidade, porque isso não é evangelho. Isso não me traz. Eu não quero. Eu quero que o trabalho que seja feito ali possa ser feito lá, porque é possível. Mas vocês são grandes. A tua equipe é enorme. Começou eu e mais duas. Ninguém nasce gigante, como você falou. Ninguém nasce gigante. E eu ainda vou além. Nós nunca vamos ser gigantes. Gigante só o Senhor. A gente vai ser sempre aquele que está lá para aprender e para servir. Então, quando essas famílias vêm, é claro que eu acolho, dou amor, estou vendo que está ferida. Geralmente a fala é única, não tem lugar para o meu filho lá, não tem trabalho para o meu filho lá, não tem como receber meu filho lá. Só que assim, por que que não tem? Tem que ter, Andréia. Tem que Uhum. ter, porque nós precisamos avançar com o evangelho, não dá mais. A sociedade não recebe. Nós não somos sociedades. Nós somos igreja. Que nem me Uhum. pergunta, a sua igreja é inclusiva? Não, minha igreja não é inclusiva, ela é a igreja de Cristo. E Cristo inclui. Uhum. Não Uhum. vamos levantar a bandeira da inclusão, vamos levantar Cristo. E assim,
E eu sei que igrejas maiores, como a sua igreja, por exemplo, que é uma igreja hoje que é uma referência, qual o meu intuito? É, é ajudar, capacitar líderes, fazer com que todo mundo possa ter esse trabalho que eu, como eu comecei, e eu sei como eu comecei, eu vou te dizer, é possível em igreja grande, igreja pequena, igreja média. Só precisa ter um líder apaixonado. Isso, Apaixonado. isso é lindo, Aline, pastora Aline, eu acho lindo porque eu creio que com essa fala que você traz, assim, Deus está te dando mesmo uma graça que você simplifica isso. Porque é uma área que, assim, eu já, né, trabalhei, recebi crianças, né, com necessidades especiais, e realmente, assim, por falta de um treinamento, a gente fica insegura. Às vezes não é má vontade, não é assim, má vontade do professor, não é má vontade, é essa insegurança por não ter esse conhecimento. Então, assim, eu acho lindo da maneira que você está falando, porque você simplificou isso, né? Assim, de uma maneira você tirou aquele medo. Não, é possível, né? A gente pode, como você falou, se tiver uma pessoa que tem esse coração, né? Assim, vai se juntando, acaba atraindo outras pessoas, né? E aquele trabalho vai crescendo, né? E essas famílias vão chegando. Como você falou, realmente, não é só aquela criança, é a família da criança, porque, queira ou não, a família inteira, no certo sentido, ela é paralisada, né? Ela Uhum. acaba, assim, sendo paralisada, ficando mais em casa, tem que ter alguém que tá, tem que, né, assim, tem que ter mais paciência, tem que... Então, às vezes, é mais fácil esse ficar em casa, porque lá você já está tudo montadinho, do que se deslocar para a igreja, né? Então, assim, quando a gente realmente tem um trabalho desse, eu vejo mesmo, você falando, você vai atrair tanto a criança ou a pessoa, né? Que às vezes não é somente uma criança, né? Eu vi Não. uma vez um rapaz que ele levou um tiro num assalto, né? E ele ficou com necessidades especiais. Então, assim, não é só uma criança, tem eles necessidade, tem pessoas com diferentes necessidades que, como você falou, nós, como igreja, temos que realmente saber absorver essas pessoas e alcançá-las para Jesus. Isso é muito lindo. Você falou que você tem um Telegram. Você pode dar o contato? Assim, tem pessoas que estão pedindo aí para Ah, adicionar. então, lá na bio do meu Insta, vai ter Sei. um link. Quando você clica no link, você cai tanto no Telegram, que é um grupo fechado que só eu posto os conteúdos, como você também adquire um e-book gratuito que eu fiz com 6 passos. 6 passos. Como começar? Eu dei 6 passos, André, simples, para que qualquer igreja possa começar um ministério, esse trabalho de inclusão dentro do Ministério Infantil. Também está lá de forma gratuita. E eu sou totalmente acessível, pode me chamar no direct que a minha paixão é poder servir, é poder tá contribuindo com o reino. Sabe, André, enquanto você falava das famílias, eu lembrei que agora de quarentena eu não consegui ter muitos movimentos, eu tô melhorando de 2 dias para cá, que eu tô conseguindo falar melhor. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para 16 pais. Mandei mensagem para 16 pais, 16 famílias, né, dessas que eu acompanho, que eu vi que tava mais assim, que eu conheço, eu fui mandei mensagem. E Andréia, eu acho que foi o que me levantou. Oh, Olha, porque eu vou te falar, é mãe falando assim, Aline, eu só tô na igreja por causa da inclusão. Eu só tô lá porque Aline, eu fui pro culto de manhã e a Juju ela tá desregulada, com sono. Quando chegou a noite, ela falou, igreja, mamãe. E eu falei, mas eu já oh. fui, a palavra do pastor Juju é a mesma. E ela, igreja, mamãe, igreja, mamãe. E aí a Juju, que é uma criança com algumas necessidades específicas, precisa de uma cadeira para se locomover e tal, ela clamava por estar na igreja, sabe? Oh, que Então, lindo. é muito lindo, Andréia, tudo isso que a gente está vivendo. Só que o reino, ele é feito dessa parceria, né? Entre as igrejas. Eu não quero ser referência. Ou eu quero que seja uma copiadora. Vamos lá, vem atrás, como o nosso pastor Josué fala,
tudo se, como é que ele fala? Ele copia, cola, altera. E melhora. Porque como uma amiga minha falou que ela estava indo para casa da igreja e ela passava por um túnel e ela começou a agradecer a Deus. Falando só, ai Deus, obrigado, porque com esse túnel, cara, chegou muito mais rápido na minha casa, da igreja, o trajeto é muito mais rápido. E ela começou a agradecer a Deus. E ela falou que o Espírito Santo falou assim para ela, mas um dia alguém teve que cavar esse túnel para você passar. Olha só. E ela me deu essa palavra de sabedoria outro dia. Ela trouxe para mim e falou assim, ela falou, quando veio isso, eu só lembrei de você estar cavando esse túnel. Eu falei, oh meu Deus. E como você disse no início, Andréia, quem vai na frente apanha mais, quem vai na frente tem mais portas fechadas, mas não tem problema. Até porque o túnel é muito grande, vai ter que muita gente vir atrás fazendo e ajudando também. O meu intuito é só abrir os olhos de forma que o Espírito Santo abriu o meu, que eu nem sei te dizer como. Não, então Então, isso que só eu ia perguntar, pastora Aline, como foi que Deus colocou essa paixão no seu coração? O que foi que olha, aconteceu? eu te digo que pastorear a criança já foi uma coisa bem intrigante na minha vida, porque até a Duda não, a Duda já nasceu, já tudo conforme Deus quer. Mas o Luca, eu nem olhava para o ministério. Quando eu entrei na igreja, quando eu voltei para a igreja, eu nem olhava para o ministério infantil. E aí, no seminário, eu fazendo seminário, eu tive uma professora, que é a minha pastora, a pastora Wilze, que é a pastora do Ministério Infantil. E ela dando aula, e no dia que ela começou a dar aula, eu falei, esse negócio de criança, me deu um negócio assim, eu falei, palhaçada, nada. Porque Deus tinha me dado uma revelação, Andréia, de que eu tiraria vidas do inferno. Eu grávida, eu vi um buraco com muitas mãos saindo, e foi muito real aquilo no meu quarto. E eu fazia um trabalho nos presídios. Então, para mim, eu estava no lugar certo. Vidas do Inferno, Presídio Aline, não tem outra. Então eu demorei muito para poder entender que Deus estava falando acerca de criança. E aí, quando eu marquei um gabinete com ela, falei, vou me apresentar, vou dizer que está ardendo meu coração para esse negócio de criança e vou lá. Mas aí veio um confronto dentro de mim, não tem nada a ver, você não tá. E eu fiquei muito mexida. E aí eu tava, tô resumindo bastante, mas eu tava num lugar com dois pastores de outra denominação, mas muitos amigos meus na época. E aí o Espírito Santo me tocou e eu perguntei assim para ele, irmão, digamos que Jesus vai voltar em 5 minutos e ele resolve falar com você no seu ouvido. Estou voltando em 5 minutos porque você é muito especial. Aqui ninguém é cristão, nem eu, nem meu filho, nem ninguém. O que você faz? Aí esse pastor virou e falou assim, converto você e o Sandro em 5 minutos. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, seu filho ia pro inferno, né? E aí, isso tem muitos anos. E aí ali o Espírito falou assim para mim, a igreja sabe, mas os olhos estão vendados. A igreja sabe que as crianças precisam de salvação, mas os olhos estão vendados. E aí eu corri para a cozinha daquela casa, tinha uma moça trabalhando e a sua filhinha pequenininha, André, eu arrastei a menina lá para fora. Mas eu falei de Jesus até a menina aceitar Jesus. Até ela aceitar Jesus. A menina entendeu nada, foi minha primeira alma de criança. E ali eu entendi que o Senhor tinha algo muito precioso para fazer acerca do ministério infantil. E a confirmação foi uma irmã que passou por mim, ela ouviu esse meu testemunho e ela falou assim para mim, olha, a cadeia foi um lugar de passagem para você ver a realidade das nossas crianças que não leem a Bíblia quando são crianças. E aí eu me apaixonei e aí eu sou ligada no 220, as pessoas brincam, né, mandam mensagem para mim falando que eu sou que tá sentindo falta de mim na igreja porque eu sou... Falei, gente, eu era intensa no mundo. Como que eu não vou dar intensidade máxima para Deus? É incoerente com a minha personalidade. Então, eu me apaixonei e aí eu fui com tudo. E um certo dia, há 2 anos e meio atrás, eu percebi que as crianças... Tinham crianças no Ministério Infantil, nosso ministério né, com um número relevante antes da pandemia, em torno de 700, 800 crianças. E aí eu percebi que algumas crianças estavam soltas, que não estavam recebendo.
E aí eu falei com a pastora isso, falei que aquilo estava me incomodando. E ela já tinha sido incomodada. Só que como ela também com muitas frentes, até pesquisou, rascunhou no papel um projeto, mas não conseguiu levantar algo que fosse específico para essas crianças. E ela, muito bem treinada pelo pastor Josué Valandro, quando eu falei que me incomodou, ela falou assim, tá te incomodando, é com você. Eu falei, não, só comentei. Ela tá te incomodando, é com você. A gente precisa que alguém esteja à frente, porque eu não consigo. E aí eu me resumi a minha insignificância e falei, e agora? Eu não sei, Andréia, eu não sabia nada, vezes nada de inclusão, de nada. Só que eu sou muito obediente e muito, assim, empenhada. Eu vou conseguir. E aí eu comecei a estudar muito, estudar muito. Tinha uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, que foi a Sônia, que é uma mestra nessa área, e ela foi me impulsionando, ela foi me dando todos os caminhos. Hoje eu estou me formando também em psicopedagogia, Ai, fazendo que lindo, literalmente para o ministério, não quero clinicar, nada disso, mas é para fazer dobradinha com a teologia, para alcançar mais essas crianças. que E aí eu lindo. escrevi um projeto de como, né, começar, pontos que eu fui vendo de como e fui fazendo. E eu comecei com 3. Hoje a minha equipe de inclusão, só de inclusão, deve estar em torno de umas 60, 70 pessoas só Uau! dedicadas a essas crianças. Que lindo, que lindo, que lindo. E aí, assim, as igrejas querendo começar o ministério, você dá todo o apoio, assim, né? Toda a direção. Que lindo, pastora Aline. Sim, sim. Sim, aí eu é, né, tenho o e-book que ajuda muito. Eu sou totalmente acessível para ajudar. Eu ainda eu ainda estou relutando aí com os cursos. As pessoas estão pedindo para eu trazer curso, mentoria, e eu ainda estou relutando porque, eu sou muito do tete a tete. Vamos lá, quer que eu vá na igreja treinar? Eu vou aí, mergulho, fico aí um dia e treino todo mundo. Mas eu sei que daqui a pouco talvez eu não tenha, porque para alcançar todo mundo é difícil, nem todos os lugares eu vou poder ir, né? É Para a verdade. gente ter alcance, mas ainda é um projeto que eu ainda estou ainda muito pensando, mas eu tenho muitas igrejas, tenho treinado muita liderança, tenho treinado a igreja, porque a gente não pode esquecer que a inclusão é como um todo, então não são só as crianças, a igreja precisa saber como se comportar com essa família, como acolher essas famílias, como chega uma criança, e os adultos, né, que hoje também estão aí na sociedade, querem igreja, não tem espaço, mas tem alguma necessidade. Então, ele é um todo. Eu sou, né, me especializo em criança, mas a fonte é única. O que muda é a dinâmica de criança para adulto. Mas a visão é única, a visão é do reino. E aí, assim, a gente vai indo, né, Andréia? A minha ideia é que eu não fale sozinha, que pessoas como você, como o pastor Eibe, possam falar sobre isso também, sabe? Eu tenho certeza que a igreja de vocês, eu não sei como é que é, tem algum trabalho lá? Como vocês recebem todo mundo junto? Como é que é? Né, nós não temos um trabalho específico ainda, né? Assim, e por isso eu estou assim gostando muito de toda a explicação e tudo que você tá dando. A gente recebe, mas não tem um trabalho assim específico. Para ser bem honesta, assim, por falta dessa preparação, às vezes quando a gente recebe, os professores ficam muito inseguros, né? Porque eles não sabem assim como lidar. E teve vezes que nós recebemos e assim, a gente reparou que, tipo assim, as crianças também ficaram inseguras, porque às vezes não estão acostumadas a ver uma criança com paralisia, né, assim, com cerebral, e tá lá e faz um barulho, alguma coisa, e as crianças ficam um pouco. Então, assim, eu queria até saber como é que você trabalha, assim, você tem uma pessoa específica que cuida daquela criança quando ela vem? Como que você trabalha? Ou você tem um material específico? É aquele mais aquele contato com a criança? Você vai explicando, né? O professor vai falando e a acompanhante vai explicando. Como que é que você trabalha com essas crianças? Então, é importante que toda equipe seja treinada. A gente precisa que toda equipe saiba pelo menos o básico sobre como funciona e como ministrar na vida dessas crianças. Mas entendendo que cada criança
é muito única. E sendo ela uma criança com necessidade específica, ela é mais única ainda, eu preciso sim de alguém do lado dela. Então, na prática, eu tenho lá, a igreja está funcionando, o meu kit com todas as líderes, né, todas as salas, mas tem uma equipe só da inclusão, que conforme as crianças vão chegando, eles vão recebendo. E aí, como que, na prática, como a gente ministra na vida dela? Digamos que a gente vai falar sobre Jesus Cristo é o meu melhor amigo, tá? A lição do dia é essa, falar sobre Jesus, o melhor amigo da criança, digamos seja essa. Aí a lição tá lá, né? A lição, ela tem desde o apelo, a palavra, teatro, ela é imensa. O que a inclusão faz? Eu retiro de dentro dessa lição o princípio. Qual o princípio dessa lição? O que ela quer falar para essas crianças hoje, dentro de tantas dinâmicas, dentro de tanta coisa que está aqui para as crianças? Ela quer falar para a criança que Jesus é o seu melhor amigo, que ela não está sozinha. É isso que ela quer, ela vai ter que entender hoje aqui. Então, eu tenho uma caixa de recursos visuais, onde eu tenho algumas ferramentas, mas digamos que a lição seja essa, então eu vou pegar um coração, a equipe vai pegar um coração, vai pegar um fantoche de Jesus e vai acompanhar essa criança todo o período dela no Atitude Kids. Todo o período. E dependendo da forma como a criança receba, você vai falando. Olha, um coração. Esse é Jesus. O que Jesus quer? Jesus quer morar no seu coração. Uau! E aí, se ele for um autista hiperativo, eu tô falando e ele já foi. E eu vou atrás dele. E aí ele para de novo, ele é o seu melhor amigo. E aí ele corre. E eu vou atrás dele. Mas, pastora, que exausto, que cansativo. Meu filho, vai descansar quando chegar no céu. É isso mesmo. É exatamente isso. Mas vai ter aquela que é mais tranquila, que não é tão imperativa. Então, dependendo da criança, eu vou usar as ferramentas que forem necessárias. E essa equipe, essa um por um, de preferência, vai acompanhar essa criança nesse período todo que ela estiver lá com a gente, comunicando o princípio. Não adianta, Andréia, botar a criança na sala com toda... importante, isso eu tô falando todo mundo junto. A criança não está separada. Em nenhum momento a criança se separa. Eu tenho uma sala chamada Rap Room, uma sala feliz, que é quando a criança desordena muito. Eu já tentei de tudo, e a criança não para. Grita, tá desordenada, não tá suportando barulho. Aí eu vou retirar essa criança, vou levar para essa sala e vou ali tranquilizar, acalmar, equilibrar suas emoções de novo. Depois de feito isso, eu volto com ela para a turma. Então, todo o processo é feito com todas as crianças juntos. Todas as crianças juntos. Então, tem uma equipe, responda, tem uma equipe que ela vai ficar com essa criança. E, Andréia, às vezes, você estava falando de que a equipe se assusta, às vezes são detalhes, Andréia, detalhe que, assim, eu estava conversando com uma mãe ontem sobre... Ela é dona de uma clínica e eu sou muito humilde, sabe, para pedir ajuda. Eu já falo logo, olha, eu sei que você tem uma clínica multidisciplinar, então, assim, você deve ter um olho bem aguçado para tudo isso. Me fala aí, como tá meu ministério? Que você viu? E a filha dela é autista. Como tá? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? Você percebeu alguma atitude? Eu, de boa. Falei, sou ensinável toda a vida, só falar. E aí ela me contou um negócio que era um detalhe, André, um detalhe, que é na hora de entregar a criança, que alguns líderes, na hora de entregar, ressalta muito um ato que a criança fez de ruim. Isso para o pai que está recebendo não é bom, porque, por exemplo, ela foi recepcionada na saída e falou assim, ela puxou muitos cabelos dela hoje. O pai já sabe que ela puxa o cabelo, o pai já sabe que ela se morde, o pai já sabe que ela desordena, o pai já sabe disso tudo, você não precisa ensinar a roda para o pai. Você tem que falar coisas boas, mas é uma coisa simples, que às vezes o líder está achando que está dando informação, mas não é a maneira adequada. Querida, aqui foi tudo bem, foi tudo maravilhoso. Olha, que bênção que foi participar. E se tiver alguma coisa realmente importante para falar, você vai durante a semana ligar para a mãezinha, ou geralmente quem faz isso sou eu. A liderança chega para mim, e aí eu comunico à mãe um outro momento, que a criança teve um comportamento diferente e tal. Então, assim, tá vendo que são detalhes? É um detalhe. Que nem, sabe, entregar a criança, ele é autista, né? Como assim ele é autista? Quem sou eu
Né? Então, são detalhes na comunicação com essas famílias que a gente aprende, que eu tento ensinar para essa equipe, que são detalhes que vai fazer com que essa família volte. Ou não. E com certeza, né, a experiência que ela tiver lá, ela vai voltar ou não, né? Ela vai se expor à palavra de Deus ou não. É interessante, é muito interessante. E você aí, você explica para as outras crianças como que você faz esse trabalho? Você explica, hoje nós temos um coleguinhas com necessidades específicas, como que você faz esse link para que as crianças é, acabem incluindo a coleguinha nas atividades e na igreja. Então, no início desse ano, eu conversei com a pastora Wilson sobre a gente ter, tipo, a gente trabalha muito com séries aqui, né? Agora a gente está na série 1, 2, 3 e Gênesis. Estamos trabalhando Gênesis com as crianças. E eu fui e falei para ela de a gente trabalhar uma série sobre a diferença, né? Para a gente trabalhar a diferença com várias crianças. Mas conversando com ela, nós percebemos que é muito melhor a gente trabalhar a diferença, incluir a diferença em praticamente tudo que a gente fizer. Então, eu não tenho, assim, não há uma fala, tipo, hoje vai vir, não assim diretamente no culto. Por quê? Porque a dinâmica é muito, às vezes nem a líder sabe que aquela criança é nova e as outras crianças. É diferente da célula. A célula eu preparo. Olha, vai vir uma criança, um amigo, ele não tem uma perna, mas sabia que ele faz tudo com uma perna só e a gente precisa aprender com ele como é que se faz? Na célula a gente consegue preparar. No Domingo Kids, por conta da movimentação e dessa rotatividade, é difícil você ter uma fala todo domingo, as crianças. Mas as nossas crianças, graças a Deus, a gente trabalha essa questão do ser diferente é normal, das diferenças. E graças a Deus eles recebem muito bem, muito bem. Então, o que eu falo para a liderança é incluir dinâmicas falando sobre a diferença, incluir sobre a igualdade, mas de doses homeopáticas, sempre que puder, em todas as lições, você está trabalhando isso com as crianças, porque as crianças, elas também elas aprendem através de você inculcar, né? Tá inculcando ali. Então, as crianças, elas não são preconceituosas até que alguém ensine para elas. Quer que elas ensinem para elas, sabe? Teve um jornal que fez uma pesquisa muito legal. Ele colocou 2 cabines iguais de brinquedos. É lindo, você olhava assim, uma cabine cheia de brinquedo legal. E uma tinha uma criança que tinha uma deformação no rosto e outra uma criança que não tinha nada. E em frente a elas, colocou uma criança de 8 e uma criança de 3 anos. Aí perguntou quem é de criança de 3 anos. Fizeram isso com muitas crianças. Mas a de 3 anos, com quem que ela queria brincar? E ela foi em uma, e ela foi na outra. E ela ficou gerando. Para ela não fazer a mínima diferença, ela queria brincar. A de 8 anos, não foi na criança que estava com o rosto deformado. Provavelmente, dentro daquela casa, o preconceito. Há o preconceito. A diferença não foi explicada. Porque o de 8 anos já entende. Como a de 3 anos não entende... Tá nem aí. Então, na verdade, as nossas crianças, elas não são preconceituosas até que alguém mostre para elas como é que é. Então, nós, como igreja, a gente trabalha ao contrário. A gente está sempre falando sobre as diferenças, podando mesmo ali no início. E, graças a Deus, o resultado é muito bom. Que lindo, que lindo. Nossa, pastora Aline, que lindo, viu? Que trabalho lindo mesmo, fantástico. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu até vou levar para a nossa equipe falar sobre o seu trabalho e tudo. E assim, nós vamos querer a sua ajuda, com certeza, com certeza. Vocês são feras demais. É como eu falei, teve um palestrante, o Cezinha, e ele me deixou numa saia justa, que ele virou e falou assim, onde você acha que nós, como igrejas, como né, líderes de igrejas grandes, estamos errando? Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Eu falo, não tem erro. Não tem erro, sabe, André? É o que eu falei. São muitas frentes. E eu entendo, o meu pastor Josué não ia conseguir fazer o trabalho se eu não fosse lá. A pastora Luísa não conseguiu. Então, precisa que alguém levante. Mas o que Deus tem me dito Aline, para levantar alguém lá, a Andréia tem que entender. O Emílio tem que entender que isso é importante demais. Mas não é que é importante, é que é muito importante. Uhum. É muito importante.
E aí, quando essa líder se levantar e for falar para ela, pastora André, tô com uma ideia aqui, vamos fazer inclusão. E aí você vai falar, uau, vamos! É isso! E é isso, é essa. Que é o segredo? Paixão. Paixão. Eu brinco E, que ou a pessoa anda comigo ou ela não anda comigo. Porque ou ela me acha maravilhosa, a líder da inclusão, das crianças, ou ela me acha chata que só fala sobre isso. É 880. e o que eu acho tão lindo é que Deus, muitas vezes, ele espera que a gente perceba essa necessidade e ele levanta, vez após vez, ministérios que a gente pensa, ai, não tem ninguém que vai tomar de conta desse ministério. A gente pensa, ai, mas não tem. Mas quando aquilo é brotado no coração da gente, começa a aparecer, pipocar pessoas. Que, né, se Deus levanta, traz essas pessoas, a gente vai, né, assim, colocando gasolina e ajudando, né, incentivando e promovendo, né, mas eu vejo assim, eu já vejo em nome de Jesus a nossa igreja com esse ministério, em nome de Jesus. Aleluia. E vocês sabem, né, que vocês foram chamados para ser essa munição. Não é para estar lá na frente. A senhora não é para estar lá, mas é para você munir essas pessoas. Porque uma fala sua, a igreja, uau, é ela falando. A pastora Andréa está falando, então a gente vai fazer. Infelizmente, o ser é motivacional. Ele precisa ser o tempo todo motivado. Então, esses líderes que são levantados, como você, como o pastor Eime, pastor Josué, é para isso, é para motivar as outras pessoas a chegarem a lugares que elas não acreditam. Que elas não acreditam. Uma pergunta que sempre me fazem: você tem filho autista, né? Porque para eles é anormal alguém que não tem um filho autista levantar essa bandeira. E eu acho engraçado. Eu falo, não tenho filho autista. Eu não preciso ter. Mas para ser apaixonada. O que eu quero dizer para a gente terminar aqui nossa live já tá, e passa muito rápido. O que eu quero dizer a gente só precisa ter o coração apaixonado, o coração de Jesus. Paulo só fez o que fez porque ele era apaixonado. Amém, porque ele achava amém. que Jesus ia voltar hoje. Por isso que Paulo ia lá, por isso que ele falava, por isso que ele brigava e por isso que ele era intenso. Por quê? Porque Jesus ia voltar hoje. Ele não pensava como muitos de nós pensam que tem 10 anos ainda. A gente não sabe, nem o filho do pai sabe. Ele falou que só Deus, só o pai sabe. Então, eu convido a todos a agir como Paulo. Fazer como se Deus fosse voltar amanhã. E se ele voltar amanhã? Amém, O que você tem para entregar para ele acerca dessas famílias e dessas crianças? Você tentou de tudo? Ainda que você não consiga, você tentou? Então, meu apelo, pastor André, e agradecimento, assim, é que, assim, que a gente possa ser parceira. Quero me comunicar com a liderança, quero que tá junto, que eles possam beber daqui, eu possa beber de lá, porque tem muita coisa boa lá que a gente bebe. Ó. Pastor José, que eu diga. Pastor Eime vai vir na conferência, a gente está muito feliz. E eu estou muito feliz também, porque me convidaram, né? Eu recebi hoje na conferência, vai ter um workshop só sobre inclusão para todas as áreas da igreja, para eu dar, então vai poder alcançar muitas igrejas. Ai, é só felicidade, André. Eu acho lindo, porque isso é o reino de Deus, né? Não é a gente pensando, na minha igreja. Não, é na igreja que Jesus está edificando, porque eu realmente creio, né? Como Jesus falou, a igreja é a solução do mundo, né? Porque a igreja deve demonstrar Jesus. Então, assim, quando Jesus falou que ele edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, eu creio mesmo que é todas as igrejas que pregam o evangelho. Então, isso é lindo, assim, o seu coração de, não é, a minha igreja, de você querer ajudar, abençoar, e que esse ministério cresça, que as pessoas possam ser alcançadas como igreja, né? Como igreja como um todo. Isso é lindo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Como Jesus, né, André? Jesus foi o que mais incluiu, todo o tempo ele incluiu. Toda vez que ele curava um paralítico, ele botava na sociedade novo, ele estava incluindo. Quando ele pegou aquela mulher que aí ia ser morta, apedrejada, levantou ela e falou, vai, ele estava incluindo, ele estava o tempo todo incluindo as pessoas na sociedade. E a gente, como igreja, não pode ser diferente. Eu estou muito feliz. A live muito rápida, mas assim, eu nem consigo aqui eu falar, porque eu também tenho probleminha, né? Porque eu não consigo falar e ler. Então, eu nem sei. Mas se eu não respondi, gente, vai lá no meu direct, manda pergunta, eu respondo.
Graças a Deus eu tô melhorando, então vou conseguir responder todos vocês. Amém. André, eu tô tão agradecida de você ter Eu que aceitado o convite. agradeço, Eu sei que a sua querida. vida é muito corrida, Oh, querida, muito, eu é que imagina, agradeço, viu? mas eu tô muito feliz. Eu queria que você orasse pela minha vida, que você Amém. faça essa live orando para que Deus Amém. derrame de tudo que vocês estão vivendo, para que eu possa viver também acerca desse Amém. ministério tão precioso. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu quero realmente te agradecer pela vida da pastora Aline, que com tanto amor, Senhor. A gente sabe que o mais importante é o amor, Pai. Quando a gente ama realmente, ó Deus, as barreiras são transpostas, Senhor, e com tanto amor ela tem amado realmente a tua igreja, os pequeninos. Nós sabemos que cada um de nós temos chamados específicos, e eu louvo a Deus, Senhor, porque o Senhor tem levantado essa mulher de Deus que ama os teus filhos, ó Pai, que com tanto amor tem pregado o Evangelho. Que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural, ó Pai. Eu creio, ó Deus, numa grande colheita que nós, como igreja brasileira e até fora do Brasil, vamos fazer, ó Pai. Basta que uma pessoa se disponha a sonhar, ó Pai, e nós sabemos que o sopro do Teu Espírito vai vir e vai realmente transformar as nossas vidas e nos ajudar a ver como o Senhor vê, Pai. Como o Senhor vê. Nós queremos ver as pessoas como o Senhor vê, Senhor. E aí, quando nós vemos as pessoas como o Senhor vê, nós vamos agir como o Senhor agiria. Então, nos ajude mesmo, abençoe mesmo a pastora Linda, Pai. Sei que é só o começo de grandes bênçãos que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha André, querida. Muito obrigada, viu? Muito eu que obrigada. agradeço seu tempo, agradeço o pastor Ibe por emprestar você, para que a gente possa. Vem com ele na Pois conferência, é, vem quem com ele. sabe? Ah, vem. Deus abençoe, tá? Obrigada, querida. Um beijo, querida. Deus abençoe mesmo você. Um coração bem grande para você. Para você também. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.